Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde nós vamos continuar discutindo sobre o conceito de sociedade de risco. Nós já temos aqui no canal um vídeo falando sobre sociedade de risco. Trata-se de um vídeo que fala sobre a teoria envolvida, a definição e as teses que ajudam a entender melhor o que seria essa nova etapa da modernidade que a gente vive. Uma vez alguém falou, eu não me lembro quem, mas disse que a teoria é como um óculos que a gente coloca para enxergar a realidade. E a gente enxerga a realidade sempre através dessa teoria. A nossa proposta hoje é discutir a sociedade de risco, mas não mais a teoria. Vamos aplicar a teoria a um caso concreto, ao caso que nós vivemos há 1 ano e meio, de extremo risco, que é a pandemia de Covid-19. Inicialmente, vamos retomar qual é a definição de sociedade de risco. Sociedade de risco é uma sociedade que está permanentemente submetida a diversos riscos. E da onde vêm esses riscos? Esses riscos surgem do processo de produção social da riqueza. Pensando nessa definição de sociedade de risco e entendendo a sua origem, podemos entender como uma ameaça a pandemia de Covid-19? Sim, porque veja bem, primeiro é um risco que toda a sociedade está submetida, que vira uma situação de ameaça. E existem 3 principais teorias para a origem do vírus. A primeira, encampada aí por alguns contrários à China, diz que trata-se de um vírus desenvolvido em laboratório que a China espalhou pelo mundo para fazer as outras economias caírem e a sua economia melhorar no mundo todo. Inclusive porque a China é um grande produtor de matéria-prima para medicamentos, para vacina, etc. e tal. Veja bem, se essa teoria estiver correta, o que ninguém sabe, nós temos aqui uma estratégia onde a China busca aumentar a sua riqueza, mesmo que para isso ela precise produzir um risco, uma ameaça a toda a sociedade global. Uma segunda teoria, a teoria que esse vírus foi criado em laboratório e que acidentalmente ele escapou desse laboratório. Também não é algo comprovado. Mas, se for esse o caso, por que você estava em laboratório criando o vírus? Como já falamos, para um país que é fortemente produtor de medicamentos, de vacinas, de insumos. Então, esse processo de biotecnologia certamente é ligado com alguma estratégia de acumulação de riqueza. E houve um acidente, mas é um risco que é inerente a esse tipo de trabalho. E existe a terceira possibilidade, que é o fato da China estar avançando sobre áreas onde o homem não tinha contato, e com esse avanço você entra em contato com formas de vida que já existem há muito tempo, mas que nunca chegaram a nós. Também se liga bastante um pouco essa teoria com a questão da pobreza na China, com os camponeses se alimentando de morcegos ou pangolins, não sei direito como é que veio essa história do vírus até chegar no homem. E daí os hospedeiros originais vão para o mercado central de Wuhan e dali eles se espalham para as pessoas e para todo mundo. Veja bem, se essa hipótese for a correta, também estamos falando de um processo de produção social da riqueza, que avança em áreas intocadas pelo ser humano, seja para garantir uma valorização imobiliária, seja para construir novos negócios. Além disso, uma estratégia que não permite que todos se alimentem de uma forma adequada, criando um mercado desses animais pangolins, morcegos, etc. e tal, que acabam possibilitando esse tipo de contaminação. Então, qualquer uma das 3 principais teorias a respeito da evolução do vírus são ligadas sempre à forma como a gente produz riqueza. Seja uma estratégia malévola de contaminar o mundo e a própria China para ganhar vantagens comparativas, seja um acidente decorrente de um próprio trabalho de biotecnologia, seja uma situação natural
decorrente de um processo de ocupação de um território estranho. Todos os três são processos de produção social da riqueza, onde um dos riscos existentes é o surgimento de novos vírus, como vimos com o coronavírus. Mas, além dessa definição, nós temos 5 principais teses enumeradas por Ulrich Beck, o autor da definição de sociedade de risco, que a gente também precisaria pensar nelas. Bom, a primeira tese é que riscos, apesar de serem uma decorrência do modo de produção social da riqueza, os riscos se diferenciam da riqueza. E quando eles se diferenciam, o que o autor está querendo dizer? Está querendo dizer que, apesar dele poder criar danos irreversíveis, e aí agora, no final de agosto, nós temos no mundo todo mais de 4,5 milhões de mortes. Só no Brasil temos quase 600 mil mortes. E cada uma dessas mortes é um dano irreversível. É uma pessoa que não pode ser substituída. Mas, apesar disso, o autor diz que os riscos podem permanecer invisíveis. E, nesse caso, ele não está falando de um vírus que a gente não consegue ver a olho nu. Ele está falando de um problema que é possível que as pessoas não vejam. E, realmente, quando a gente pensa nisso, a gente consegue ver o nosso caso brasileiro, né? A gente tem claramente um governo federal, cuja figura máxima, o presidente, diz que isso não é um risco, que isso é uma bobagem, que isso é uma gripezinha, que isso é uma coisa que não vai pegar para as pessoas, que isso não é um problema. E, obviamente, a partir dessas mensagens, várias pessoas também assumem que esse risco não existe. Não é que ele não existe, é que ele se torna invisível para uma parcela da população e para o aparato do Estado. Então, o governo federal não trata desse problema porque é um problema que ele não vê. Ele vê outros problemas, não o problema do Covid. A segunda tese é que os riscos levam a situações de ameaça. E isso é bastante óbvio para todos, né? Então, nós temos uma situação de ameaça onde toda a sociedade está sujeita a se contaminar e não sabemos dos contaminados quem é que vai ser hospitalizado, quem é que vai vir a óbito. Então, é uma ameaça que paira sobre todos nós. Porém, na tese 2, o autor Ulrich Beck também fala, não muito bem, das questões das diferenças sociais, das diferenças entre países. E aqui nós vemos claramente a situação do Covid. Nós podemos pensar tanto com relação à população que é mais atingida e que vem mais a óbito. Todos os estudos mostram que a população mais pobre é a população mais negra, que está liderando esse ranking. E também podemos pensar dentro da própria ideia de defesa dos riscos. No vídeo teórico eu falei que quem é mais rico tem mais condição de se defender dos riscos e talvez empurrar os riscos para os outros. Não é o caso de empurrar o risco para os outros, mas de defesa, quando a gente vê que a grande maioria das vacinas são destinadas a países ricos. Eles já se vacinaram, talvez tenham a terceira dose de reforço e ainda vão jogar a vacina no lixo, enquanto a grande maioria dos países mais pobres tem muita dificuldade de conseguir vacina para imunizar a sua população. Ou seja, a gente está vendo que os ricos têm maior capacidade de se defender, sim. Mas, ao mesmo tempo, Ulrich Beck nos avisa que as situações de risco são homogeneizadoras, são equalizadoras, porque todos estão sujeitos, mais cedo ou mais tarde, a isso. E, evidentemente, nós sabemos que nenhum país do mundo, por mais rico que seja, passou incólume à pandemia. Bom, a terceira tese é que, apesar da expansão dos riscos, nós não temos um rompimento da lógica capitalista. Essa tese a gente também comprova pensando no Covid-19. E o maior exemplo disso são aquelas falas que nós tivemos no começo a respeito da morte dos velhinhos e como que, apesar disso, a economia não poderia parar. Então, o que nós vemos nesse debate, no debate economia contra a saúde, é exatamente a lógica capitalista, a lógica da sobrevivência num ambiente capitalista,
se sobrepondo à lógica da prevenção da saúde. Então, esse é um discurso que ainda uma parcela grande da sociedade traz, mostrando que o fato de a gente ter esse risco muito grande pela aglomeração, por você andar em transporte público para ir trabalhar, por você estar no seu trabalho num lugar aglomerado, nada disso leva a que se pense uma outra forma de produção. A quarta tese é que as riquezas são possuídas e os riscos são atribuídos, e isso é óbvio, ninguém quer pegar Covid, ninguém quer adoecer gravemente, né? Mas mesmo assim, e talvez mesmo fazendo todos os cuidados para se proteger, ninguém está 100% seguro. Então, você pode ser afetado, né? O Ulrich Beck, ele diz, não é entre quem é afetado e quem não é afetado. A diferença é quem é afetado e quem ainda não foi afetado, mas que talvez, permanecendo esse risco, será mais cedo ou mais tarde. E com isso, o conhecimento para trabalhar com esse risco se torna fundamental. No vídeo teórico, eu dei um exemplo a respeito da seca e do custo da energia elétrica, relacionando, então, um outro risco que nós vivemos hoje em dia com o problema que é socializado para todo mundo. Mas falando especificamente de Covid, nós podemos falar da vacina, o qual nós temos um grupo que se posta claramente contrário à vacina, apesar de que todos os dados mostram que quando a vacinação vem avançando no Brasil, o número de casos e o número de mortes vem diminuindo. Portanto, a gente consegue ver no mundo todo que a vacinação funciona no sentido de prevenir boa parte do adoecimento e diminuir bastante a proporção de mortes, apesar da vacina não ser uma mágica infalível, mas mesmo assim tem pessoas que desconhecem isso ou que se recusam a reconhecer isso. Então, uma falta de conhecimento que aumenta para essas pessoas o risco. E, por fim, como resultado de toda essa situação, a gente também vai reconhecer que o que era para ser apolítico torna-se político. O que eu quero dizer com apolítico? O que nós estamos discutindo sempre, quando estamos falando de Covid, é o direito à vida. E isso é uma coisa consensual, todo mundo é a favor da vida. Mas isso se torna político na medida em que a gente precisa, hoje em dia, discutir o que é direito à vida. Você tem um grupo que vai dizer o direito à vida é a pessoa poder ir trabalhar e ganhar o seu sustento para alimentar a sua casa. Isso é o direito à vida, logo eu defendo a economia e por isso eu estou defendendo a vida. Já um outro grupo vai dizer o quê? O direito à vida é você se proteger da doença. É você ter vacina, é você fazer afastamento social, é você utilizar máscara. Ou seja, você investir na saúde é o que vai garantir o seu direito à vida. E eu sou a favor de lockdown, sou a favor de restrições de circulação, porque eu sou a favor da vida. Então você veja que são duas posições diferentes que, teoricamente, defendem o mesmo ponto. Com isso, uma questão que era para ser apolítica se torna política. O que nós vimos aqui nesse vídeo é que o ponto central na discussão a respeito da Covid-19 se encaixa perfeitamente no conceito de sociedade de risco, tanto na sua definição, quanto nas 5 teses que ajudam a explicar como que a gente identifica e como que funciona uma sociedade de risco. Então, nós podemos dizer claramente que com a pandemia de Covid-19, nós temos uma situação de ameaça que é bastante característica desse final de século XX e início do século XXI. Uma situação de ameaça tão grave quanto ameaças financeiras, as crises que nós tivemos nos anos 90, a partir de 95, quase que todos os anos, a crise financeira de 2008, extremamente grave, que afetou todo mundo, quanto à questão da violência, tanto a violência interna dos países ligadas à bandidagem, quanto ao terrorismo internacional, quanto à questão das mudanças climáticas.
E dentro desses riscos todos, a qual a sociedade está ligada, nós agora acrescentamos mais um risco referente ao vírus da Covid-19. E esse foi o resumo do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos.